Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre de forma antecipada nas minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, no ano A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. Neste dia tem a procissão de Ramos, com a entrada de Jesus em Jerusalém. E então já começa a missa com essa procissão de Ramos, com a proclamação de Mateus 21, versículos do 1º ao 11. A cor do dia é vermelha, conforme eu estou com esse lenço aqui simbolizando. É a missa própria, com creio e prefácio próprio. Vamos ao Evangelho da procissão de entrada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 1º ao 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos a mais leituras, né? Hoje uma leitura inicial diferente. Vamos à leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4º ao 7º. É a primeira leitura, né, do dia fora o Evangelho. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 21 na Bíblia Vulgata ou 22 na de Jerusalém. Versículos 8º ao 9º, 17 ao 18a, 19 ao 20, 23 ao 24, refrão 2º-a. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos.
e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Repitamos, meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, agora vamos ao Evangelho. Eu vou passar diretamente ao Evangelho, mas na edição mais breve, porque tem uma mais longa e ficaria muito difícil aqui eu passar para vocês a parte mais longa, então eu vou passar mais breve, tá bom? Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 27, versículos do 11 ao 54. Tu és o Rei dos Judeus? Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos. E este o interrogou: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus declarou: É como dizes. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Seja crucificado. Olha, em seguida os soldados de Pilatos
retificando. Seja crucificado, não é? Pilatos falou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho Jesus. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, salve, rei dos judeus. Cuspiram nele. E pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as vestes, e ficaram ali, sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz. E assim acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a no vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida.
Bem, é a leitura resumida, gente. Vamos agora aos santos do dia. 29 de março é dia de Santo Eustáquio, ou Eustácio. Foi bispo de Nápoles. De acordo com o site do Vaticano, Eustácio foi morto no século III durante a perseguição anticristã pelos imperadores romanos. Ele é comemorado no Martirológio Romano, o calendário dos santos, cuja primeira edição oficial foi aprovada pelo Papa Gregório XIII em 1584. De acordo com o site Pocket Terço, Eustácio era natural de Borgonha, região francesa, sobrinho de Miget, bispo de Langres. Formou-se sob a direção de Columbano em Luxeuil, ao qual seguiu no exílio. Em fins do ano 616, de volta a Luxeuil, foi feito o abade. Santa Fare, então cega, recuperou a visão, quando Eustácio intercedeu junto a Deus, surgindo o primeiro milagre do santo. Empenhado em evangelizar os infiéis, acompanhados de Santo Aile, chegou até aos Varascos, ao longo do Doubs, povo que vivia parte na idolatria e parte na heresia. O chefe Isério se converteu. A irmã deste, edificada, acabou fundando o mosteiro de Cousins. Eustácio e Aile foram então a Baviera. E em Meuse-Bassin, hospedando-se na casa de Gondoino, Eustácio viu morrer sua filha, Salaberga. Condoído com a desolação do hospedeiro, intercedeu a Deus e conseguiu que a jovem revivesse. Eustácio sentiu que estava próximo do fim e foi-lhe dado escolher 40 dias de lenta agonia ou 30 de cruéis sofrimentos. Santo Eustácio preferiu a mais dolorosa enfermidade e faleceu no ano 625. O corpo foi enterrado na abadia de Luxeuil e depois transferido por volta do século X para o convento das Beneditinas de Vergaville, em Lorena, tendo desaparecido em 1670. Então, uma história interessante. São Jonas e São Barraquizo são santos de 29 de março. De acordo com o site da Diocese de Santo Amparo, o martírio sofrido pelos dois irmãos, Jonas e São Barraquizo, então, eram irmãos. Eram persas da cidade de Bet-Asa no ano de 327. Esse martírio é uma das páginas mais violentas do sofrimento católico. A descrição das torturas aos irmãos foi registrada pelo próprio comandante da cavalaria do imperador. A biografia dos dois santos começa quando visitaram cristãos encarcerados na cidade de Ubaá. A igreja da Pérsia sofria na época uma cruel perseguição decretada e comandada pelos imperadores Sapor, e Jonas e Baraquizo resolveram consolar os cristãos que seriam martirizados. Na prisão havia 9 condenados à morte. Por causa da atitude, ambos foram presos e levados à presença do juiz. Como se negaram a adorar o rei, o sol e a lua, falsos deuses, o juiz mandou separá-los para tentar enganar os irmãos. Barraquizo foi colocado no calabouço enquanto Jonas era barbaramente açoitado. Depois teve os pés atados e foi jogado em águas cobertas de gelo. O juiz chamou então Barraquizo e relatou a tortura que Jonas havia sofrido, dizendo-lhe que seu irmão tinha sacrificado aos deuses. Mentiu para ele, né? Barraquizo não acreditou, fez um discurso tão eloquente em defesa do cristianismo que o juiz ordenou que seu processo continuasse somente à noite, longe do público, temeroso de que suas palavras acabassem convertendo ali mesmo alguns pagãos. Como castigo, mandou que colocassem ferro em brasa em seus braços. Os torturadores colocaram também chumbo derretido nas narinas e olhos. Foi devolvido ao calabouço pendurado por um dos pés. Bem, sofrimento enorme, né? Santo do dia 29 de março, São Secundo ou São Segundo. São vários santos, não temos tempo para fazer a biografia, mas que Deus nos abençoe.